à vontade. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero só me certificar de que vocês estão me ouvindo direitinho, está tudo certo. O áudio está legal, o barulho do ventilador está muito forte, não? Não? Certo. Para quem não me conhece, né, meu nome é Luiz Felipe, eu sou pastor da Igreja Congregacional de Vila Paraíso, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, né, há quase 6 anos. Vou fazer 6 anos de pastorado no dia 6 de outubro, aqui nessa igreja. Já fui pastor de outra igreja, na verdade, mais 2 igrejas, já pastorei outras 2 igrejas, em Angra dos Reis, e também hoje atuo no Departamento de Educação Teológica da nossa denominação, sou conselheiro e diretor do Departamento de Educação Teológica, com a graça do Senhor Jesus. Meu desafio hoje é falar com vocês sobre pequenos grupos, e eu gostaria de falar, subordinado ao tema, a comunidade de discípulos e os PGs, e os pequenos grupos. Tá? Para isso, eu preparei alguns slides. Eu preciso dizer que nada do que eu vou falar é algo que eu inventei da minha cabeça, que eu tirei da minha cabeça. Eu bebi em muitas fontes mesmo, aprendi com muitos outros pastores, muitos outros ministérios, mas hoje estou vivendo, experimentando essa realidade dos pequenos grupos na igreja que eu pastorei. Na verdade, lá em Angra, quando eu pastoreava lá, eu já vivia essa experiência, mas aqui em Vila Paraíso, São Gonçalo, com mais intensidade, né, a gente tem vivido a questão dos pequenos grupos e também dos grupos de discipulado, que são coisas diferentes, distintas, e hoje a gente vai trabalhar os pequenos grupos propriamente dito. Eu tenho alguns minutos para conversar com vocês e depois estarei aberto para tirar algumas dúvidas, tá? Então, repito, o tema que eu vou trabalhar é a comunidade dos discípulos e os pequenos grupos, a igreja que vai além do templo e se reúne de casa em casa, tá certo? Eu estou liberado aí para colocar o slide? Beleza, vou compartilhar aí o meu slide com vocês. Estão acompanhando aí? Apareceu aí? Legal, esse embleminha aí embaixo é o embleminha do Renovare, é um movimento que a gente tem trabalhado, atuado aí, desde o período da pandemia, e que tem sido digamos assim, um veículo no qual a gente trabalha temas como estes que estamos trabalhando aqui. Pois bem, meus queridos, os cristãos, eles se reúnem em vários tipos de grupos por vários propósitos, diversos propósitos. Por exemplo, comissões da igreja, manutenção de propriedades, coral, grupos de jovens, treinamentos em ministérios, grupos de compartilhamento, grupos de apoio, grupos de mútua ajuda. Alguns grupos são grupos para executar tarefas, né? Outros para fazer amizade, outros para ensino e outros para preparação, treinamento. Grupos assim tendem a ter um objetivo específico e um objetivo estanque, além de consequências secundárias, como construção de relacionamentos mais próximos entre os membros do grupo. Enfim, a igreja ela pode se reunir, os cristãos podem se reunir para muitos e muitos propósitos, ok? Essa diversidade de grupos, essa diversidade de propósitos, ela é válida. De alguma forma, ela é válida. No entanto, existe um tipo de grupo distintamente cristão, com um propósito distintamente cristão. Esse tipo de grupo é o assunto desse workshop de hoje.
Poderíamos chamá-lo apropriadamente de grupo cristão. Em vez disso, nesse workshop, nesse encontro de hoje, chamaremos de PG, PGs, pequenos grupos, ou pequeno grupo. Então, eu queria que você pensasse comigo. O evangelismo, ele não é a única tarefa da igreja. Mas o evangelismo é uma tarefa que só pode ser realizada pela Igreja do Senhor. As igrejas locais são o plano original de Deus para ganharmos o mundo para Cristo Jesus. Pensando em estratégias urbanas, o que seria mais eficaz nesse sentido? O que seria mais eficaz como uma estratégia urbana para nós ganharmos pessoas para Cristo, como igreja local, como servos de Deus, como comunidade de discípulos? Qual seria a estratégia mais eficaz? Michael Green, no seu livro Evangelização na Igreja Primitiva, ele disse o seguinte: um dos métodos de evangelismo mais eficazes na igreja primitiva foi o uso das casas. Essa foi a fala de Michael Green no seu livro Evangelização na Igreja Primitiva. E eu creio que ele tinha muita razão nisso, em dizer isso. Um dos métodos de evangelismo mais eficazes na igreja primitiva foi o uso das casas. Olha o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você deve estar se perguntando, por que o pastor Felipe colocou esse trecho desse texto, de Atos capítulo 2, 46, num slide onde tem atrás a imagem de um avião? É porque eu tenho aprendido com alguns colegas, com alguns amigos, com alguns mentores, por assim dizer, que a igreja bem-sucedida, ela é como um avião de duas asas. O avião, para voar, precisa ter duas asas. O avião não voa com uma asa só. Não tem como voar com uma asa só, certo? Para que ele consiga alçar voo, há uma necessidade de ele ter as duas asas funcionando bem. E, a partir desse texto, a gente pode dizer que as duas asas de um avião é exatamente a asa do templo e a asa da casa. A vida da igreja, no Novo Testamento, de acordo com Michael Green, fluía nas casas, pois estas eram usadas para reuniões de oração, para ocasiões de comunhão, para vigílias de oração, culto e ensino, para reuniões evangelísticas improvisadas, para reuniões programadas para se ouvir o evangelho cristão, para responder perguntas, para o ensino organizado. Então, juntando aquilo que ele falou anteriormente, Michael Green, o que ele está falando agora, com o texto de Atos 2, 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que a gente pode entender? Que as duas asas são exatamente estas: templo, lares. No templo a gente celebra. Nos lares a gente promove relacionamentos. Nos relacionamos. No templo a gente festeja. Nos lares a gente vive os mandamentos de mutualidade uns aos outros. No templo a gente comemora, né? Mas nos lares nos estimulamos e nos encorajamos. No templo a gente demonstra a unidade. No louvor congregacional, por exemplo. Mas nos lares a gente recebe ajuda para as nossas necessidades. No templo a gente recebe a visão de Deus para a igreja. Mas pode ter certeza que é nos lares, são nos lares que nós, de fato, crescemos. O vínculo das duas asas é o sermão de domingo. É aquilo que a gente aprende da palavra de Deus pregada do púlpito, pastoralmente, dominicalmente, semanalmente.
o vínculo das asas do templo e lares. Isso é muito importante. Agora, uma pesquisa, né, do Haggai, e aí está essa pesquisa do Haggai, que diz o seguinte: evangelismo através de pequenos grupos. Preste atenção. Diz que as pessoas são ganhas para Jesus através de programas de TV, 1%. Todas as pessoas que foram ganhas para Jesus através de filmes, 1,1%. Através de outros meios, 2,1%. Através de sermão, 2,4%. Através de um programa de rádio, 2,9%. Através de trabalho pastoral, 2,9%. Através de distribuição de literaturas e bíblias, 3%. Através de cruzadas evangelísticas, 4,4%. Através de amigos, 29,9%. E através de parentes, 49,7%. Veja que a maior proporção, né, de pessoas que foram ganhas para Jesus, foram evangelizadas, foram salvas pelo Senhor, a maior proporção veio por meio de relacionamentos, através de amigos, através de parentes. Nós precisamos ver que isso é uma excelente revelação para a gente. Num pequeno grupo, num PG, o processo de comunicação ele é interativo, o que não acontece no templo, no culto, na celebração dominical. No pequeno grupo, a pessoa tem amplas possibilidades de interagir com o interlocutor, com o locutor. No culto, não tem como fazer isso. Lá você não tem oportunidade de poder interromper, de poder falar. Então, a gente precisa aprender o que é o PG. Mas para a gente aprender o que é o PG, a gente precisa, antes de qualquer coisa, saber o que o PG não é. O que um PG não é. Então, para a gente explicar o que é um PG, a gente precisa dizer, em primeiro lugar, o que ele não é. Primeiro, PG não é um clube ou uma panelinha de crentes. Isso não é PG. A gente fazer uma panelinha com tampa fechada. O PG, por sua vez, também não é um grupo só, um grupo de comunhão. Não é. Ainda que aconteça a comunhão, no PG, o PG não é só um grupo de comunhão. O PG também não é um sistema de governo de igreja, eu particularmente penso assim, tá? Que o PG não é um modelo de sistema de governo de igreja, né? Eu não penso em igrejas em pequenos grupos, eu percebo e eu penso igrejas com pequenos grupos. O PG também não é uma sala de aula, apenas um grupo de estudos bíblicos. Não vejo dessa forma, esse tipo de reunião não estimula a comunhão, geralmente são liderados por pessoas que se consideram grandes mestres, que gostam de demonstrar conhecimentos teológicos apurados. Então, o incrédulo não é bem-vindo num grupo de estudos bíblicos, por exemplo, não, porque eles são estéreis e não servem como estrutura da igreja, por exemplo. O pequeno grupo também não é um grupo de terapia ou de cura interior, embora eu acredite que isso possa acontecer em algum momento na igreja, um grupo de mútua ajuda. O pequeno grupo também não é um grupo de oração somente. Esse tipo de grupo de oração ele está interessado somente em crescer no movimento de oração. São grupos recheados de muita oração e os dons do Espírito fluem nesses encontros, né, de oração com liberdade. No entanto, quem vai apenas ao grupo de oração não está se vinculando nem crescendo como igreja propriamente dita, embora a oração seja muito importante. Então, o pequeno grupo não é um grupo de oração apenas. Também não é um grupo de tarefas ou grupo de ministério, né, onde a gente se reúne para poder fazer alguma coisa lá. Vamos nos reunir para fazer empadão, vamos nos reunir para fazer bolo. Embora isso possa acontecer. Pequeno grupo não é isso. E pequeno grupo também não é um ponto de pregação, gente. Não é um ponto de pregação. São grupos conhecidos. Ponto de pregação são grupos conhecidos como aquele em que as pessoas frequentam sem compromisso. Elas vêm e vão.
e o grupo é apenas um ajuntamento, por assim dizer. E tais grupos têm como deficiência básica o fato de não compartilhar a realidade da vida do corpo. É apenas um ponto de pregação. Então, o que é um PG? O que é o PG? É um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Gente, o PG é a mesma igreja que se reúne aos domingos, nos cultos de celebração, no templo que durante a semana se reúne nas casas com o objetivo de evangelizar, confraternizar, edificar e servir. Então, é a igreja, é a mesma igreja local. É uma igreja em miniatura. Se são jovens que se reúnem, mas é a igreja. Se são mulheres que se reúnem, mas é a igreja. Se são homens que se reúnem, é a igreja. E os objetivos estão aí: evangelizar, confraternizar, edificar, servir e também discipular. Ok? Então, o PG é uma estratégia bíblica e eficaz de evangelização, de discipulado e de pastoreio, e não um sistema de governo de igreja. São grupos que se reúnem nos lares, escolas, empresas ou no trabalho, gerando vida e desempenhando um papel de grande importância para alcançar pessoas para Cristo. Ali elas são cuidadas, ali elas são pastoreadas por cristãos maduros, líderes capacitados por Deus. E qual é a base bíblica? É a base bíblica para um pequeno grupo, os pequenos grupos. Gente, Jesus foi o grande protagonista do uso de pequenos grupos como estratégia de evangelização. Eu acredito piamente que Jesus dá para a gente um modelo, um molde. A gente não está inventando nada, é Ctrl-C, Ctrl-V. Foi o nosso Senhor que iniciou seu ministério com um grupo pequeno de 12 discípulos. Ele alicerçou o seu ministério em relacionamentos, entre outras atividades que desenvolveu para estar presente com seus discípulos, e pode-se vê-lo conversando, comendo e até dormindo com eles durante o seu ministério, que era muito ativo. Eles andaram juntos em estradas, eles visitaram cidades, eles viajaram de barco, eles pescaram no mar da Galileia, eles oraram juntos, eles foram às sinagogas e ao templo juntos, eles fizeram viagens a Tiro e Sidom, para o território de Decápolis e para as regiões de Dalmanuta, a sudeste da Galileia, e também para as aldeias de Cesareia de Filipe, no Nordeste. Então, eles andaram juntos. Foi o próprio Senhor Jesus quem deu início a essa movimentação. Ele transitou, ele fez uma transição. A Igreja do Novo Testamento é o resultado da transição, instituição, movimento. Veja que quando Jesus chega, na época que Jesus nasce, cresce e começa o seu ministério, havia o templo, mas Jesus então faz a transição, porque ele ensinava nas casas, ele ministrava pequenos grupos de pessoas. Muito do seu ministério, como vimos, realizou-se na sinagoga. Bem como também ele pregou, ele realizou seu ministério ao ar livre. Mas uma parte significativa do seu trabalho e ensino ocorreu aonde? Ocorreu nos lares e com pequenos grupos. Suas explanações sobre as parábolas do reino, por exemplo, foram dadas a grupos menores, grupos. Encontrava-se na casa de Pedro, quando, por exemplo, curou a sua sogra. Jesus estava numa casa ensinando quando o paralítico foi baixado pelo teto, pelo telhado, para que pudesse, então, Jesus curá-lo. Os evangelhos estão repletos de relatos do ministério de Jesus,
Nos lares, gente, ele visitava as casas para curar os doentes, ressuscitar os mortos, partilhar as refeições e aconselhar aqueles que começavam a segui-lo. Ele entrava nas casas para ensinar sobre salvação e para transformar em discípulos os que criam. Então, quando Jesus enviou os 12 e mais tarde os 70, ele enviou as casas para evangelizar. Eles foram enviados aos pares para ministrar no âmbito doméstico, no âmbito do lar. No fim do seu ministério na terra, Jesus concentrou seu trabalho ao pequeno grupo dos seus discípulos. Seus ensinamentos, na última Páscoa, por exemplo, a ceia e a sua oração no Getsêmani foram todos presenciados por um pequeno grupo de pessoas. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu primeiro ao pequeno grupo dos discípulos reunidos numa casa, inclusive que ele entra de uma forma inesperada, não pela porta da frente, mas de repente ele aparece e todo mundo fica surpreso. Então a gente pode concluir, gente, que apesar de ministrar as multidões nas sinagogas, muito do ministério de Jesus, muitos dos seus ensinos foram concentrados a pequenos grupos de discípulos. Mesmo entre os 12, ele tinha um pequeno grupo de 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, todos nós sabemos. Seus ensinos foram dados de forma mais completa a esse grupo menor. Então, quando Jesus comissionou a igreja, a sua missão, recebida do Pai, teria que continuar na vida da igreja. E vida da igreja tem a ver com tempo, tem a ver com lares. Então, ele fez esse movimento. Isso também acontece na igreja primitiva. A igreja primitiva se reunia nas casas dos irmãos. Quando estudamos a vida da igreja primitiva, vemos que os locais das reuniões eram o templo, mas também as sinagogas e as casas. A gente lê o texto aqui. No templo e nas sinagogas se reuniam para adorar a Deus, para ouvirem os ensinos, para ouvir a pregação, a ministração das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Nos lares, os recém-convertidos eram acolhidos, eram alimentados espiritualmente. Ali, eles aprendiam a respeito de Jesus, suas necessidades, eram supridas, recebiam cuidados, acompanhamento, até se sentirem aptos para cuidarem com carinho de outras pessoas. Então, encontramos uma variedade de textos que atestam que a igreja se reunia em grupos pequenos nas casas, partindo do pão de casa em casa, no templo de casa em casa, ensinando-os publicamente de casa em casa, a igreja estava em casa. Tudo isso eu estou lendo. Atos 2, 42 e 47, Atos 5, 42, Atos 20, 20, Romanos, Colossenses, Filemon, sempre na igreja, a igreja que está em sua casa, a igreja que está em sua casa, a igreja que está na casa de fulano, de ciclano deles. Então, gente, a igreja primitiva era um movimento fundamentado nos lares. A igreja primitiva se reunia nas casas dos irmãos. Apesar de o reino e a pregação serem feitos publicamente, no pátio do templo, nas sinagogas, ao ar livre, em campos abertos, em montes, a verdadeira vida da igreja acontecia nas casas, nos lares. O lar de Priscila e Áquila foi a base da igreja de Éfeso e, posteriormente, da igreja de Roma. A igreja de Laodiceia encontrava-se na casa de Ninfa, enquanto a igreja de Colossos reunia-se na casa de Filemon. Então, a igreja existia dentro de uma estrutura complementar dos grandes grupos e pequenos grupos. A igreja era uma igreja de 2 asas. Esse padrão se mostrou eficaz na explanação do evangelho, na expansão do reino, na consolidação da evangelização da igreja de Atos. E esse é, portanto, o fundamento bíblico do modus vivendi e operandi dos PGs, pequenos grupos, que devem ser redescobertos e devem funcionar na estrutura da igreja de hoje. Essa é a minha opinião, e não é só a minha, obviamente. Se o método possui embasamento bíblico e sólidos também, levará a resultados também bíblicos. Isso é o que é a igreja.
Você acha que a igreja é prédio, gente? Você acha que a igreja é prédio? Você acha que a igreja é o pastor, se resume no pastor, na atividade pastoral? Você acha que a igreja se resume a músicas que elas fazem, o cantam, a adoração, a shows, a espetáculos pirotécnicos e cheios de luzes, paetês e estrobos em ambientes escuros? Não! Você acha que a igreja se resume a tradições? Não, meus queridos. Há ministérios, há diversos ministérios, há atividades, há programas, há eventos. Não, não e não. A igreja não é isso. A igreja é formada de pessoas. Certo? A igreja sou eu e você. A igreja somos nós. A igreja é a reunião de pessoas. Então, a igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo e começaram a amar umas às outras. Precisamos de Deus, precisamos uns dos outros. A igreja é um grupo dos discípulos de Jesus com um propósito, com uma missão e um plano simples, muito simples. Toda a igreja tem a obrigação de ajudar seus membros a descobrirem e a cumprirem o propósito de Deus, capacitando-os e mobilizando-os através de um plano simples. Simples. Olha o que o Rick Warren diz nessa frase, gente. Ele diz algo bastante interessante. Há um exército de crentes sentados em igrejas, esperando para serem mobilizados. Se pudermos descobrir uma maneira de transformar os frequentadores em um exército, de transformar consumidores em contribuintes, de transformar espectadores em participantes, isso irá mudar o mundo. Meus queridos, vamos pensar um pouquinho nessa frase e vamos ver se não é exatamente essa a realidade que nós encontramos nas nossas igrejas. Um exército de crentes sentados em igrejas, esperando para serem mobilizados. Se a gente conseguir encontrar, descobrir uma maneira de transformar os frequentadores em um exército, transformar os consumidores em contribuintes, transformar os espectadores em participantes, isso irá mudar o mundo. E eu vou dizer uma coisa a vocês: pequenos grupos são capazes de mobilizar pessoas. São capazes de encorajar pessoas, de envisionar pessoas, de tirar pessoas da zona de conforto. E esse movimento de renovação da igreja precisa acontecer. A gente precisa deixar de ser uma igreja simples e puramente fechada no pastor, no ministério que faz um evento e a gente vai lá para consumir. A gente precisa retornar a um dos grandes lemas, um dos grandes ensinamentos da Reforma Protestante é de que o sacerdócio pertence a todos os crentes. O sacerdócio universal de todos os crentes. Nós precisamos voltar a esse movimento da igreja. Não é só o pastor que é sacerdote, não é só o crente ordenado, o presbítero, o diácono que são sacerdotes, os líderes de departamento. Não, todos os crentes são sacerdotes. A gente precisa movimentar, renovar a igreja com essa mentalidade, com essa visão, tornar o evangelismo e o discipulado algo pessoal. E o pequeno grupo ajuda demais nisto, demais. É uma estratégia bíblica, com base bíblica, porque isso faz com que haja uma descentralização ministerial, certo? A gente herdou uma herança negativa do passado. A gente, muitas vezes, foca o trabalho ministerial apenas num grupo de pessoas. Ministério é a exclusividade de pastores e obreiros profissionais, da cabeça de muita gente. Não, vamos lá, vamos levar a pessoa na igreja. Vamos lá na igreja, porque lá tem um pastor, tem um evangelista, tem um professor de EBD. Então, a gente acha que obreiros profissionais são os únicos que devem trabalhar na igreja, mas isso não é verdade. Então, o modelo de uma igreja em PG ou com PGs, eu prefiro a expressão com PGs, até precisava mudar essa frase aí, com PGs, é um retorno aos mesmos princípios que levaram a igreja primitiva a transformar o mundo. Certo? Cada membro é um ministro chamado e capacitado por Deus. Cada casa é uma igreja em potencial, ou seja, cada ambiente de pequeno grupo se torna uma igreja em potencial.
Então, as duas expressões da igreja do Novo Testamento, no templo e de casa em casa, não são questões de cultura ou conveniência, não, são expressões da natureza transcendente e imanente de Deus. Quem disse isso foi Bill Beckham. Então, essas duas expressões precisam estar na igreja. A igreja de duas asas precisa retornar. E os PGs são a única estrutura eclesiástica capaz de mobilizar toda a igreja para ser igreja e viver relacionamentos transformadores. Eu costumo usar essa expressão lá na igreja, né? Que a gente usa o templo, a pregação, a proclamação, o modelo proclamacional, como o início do funil, de cima para baixo. Aí você tem os pequenos grupos, né? Os pequenos grupos vão afunilando relacionamentos, transformando as pessoas, porque ali no pequeno grupo você tem a oportunidade de falar, de compartilhar, de abrir o seu coração, e isso vai trazendo você para um outro nível de relacionamento com as pessoas e com Deus também. Pequenos grupos têm transformado o cenário evangélico mundial, gente. Pequenas congregações têm se transformado em igrejas fortes, porque colocaram os pequenos grupos no centro do seu ministério. Quantos e quantos pequenos grupos têm sido a gênese de novas igrejas que têm sido plantadas? É claro que a gente não vai negociar alguns valores importantes, gente. A gente não pode negociar, né? Valores que são inegociáveis. Relacionamentos significativos. Somos membros da família de Deus. PG é o estilo de vida. Grupos repletos de amor alcançam o mundo. Evangelismo por relacionamentos. Este é o coração do PG. A forma mais natural e eficaz de evangelismo é a que ocorre por meio de relacionamentos, amor e cuidado. Então a gente precisa usar o PG não como um clubinho social, mas como uma plataforma de evangelismo por meio de relacionamentos. Discípulos que fazem discípulos, cumprindo assim a grande comissão. Outra coisa que acontece, formação e capacitação de líderes. O PG é a oportunidade de ministério vital para todos, porque ali não só uma pessoa fala, não há monopolização da fala, todo mundo compartilha, todo mundo fala, e ali vai surgindo nova liderança. Multiplicação de PG, compaixão e visão do coração redentor de Deus impulsionam o PG a crescer e se multiplicar. A multiplicação é um milagre. Então é muito legal quando o PG vai crescendo, lideranças vão surgindo e multiplicando-se assim os PGs. Participação de todos, mais uma vez eu falo, todos se envolvem, todos ministram uns aos outros. As pessoas aprendem melhor quando praticam o que aprendem. E você aprende porque você ouve, você aprende porque você vê, você aprende porque você fala, você aprende porque você faz. E no PG você tem a oportunidade para tudo isso. Você cria vínculos, né? O PG participativo é o melhor lugar para preparar discípulos a liderarem e a fazerem outros discípulos. Então, gente, podemos perder a maior colheita da história simplesmente pela falta de trabalhadores. Inclusive, no ano passado, nós usamos na nossa igreja o lema, né? Rogai ao Senhor da seara. Rogai, foi o tema do nosso ano, no ano passado. Mas por quê? Para que Deus mandasse novos trabalhadores, pessoas que pudessem se engajar. Porque grande é a seara, são poucos os trabalhadores. Nós precisamos de trabalhadores, precisamos de mais crentes se engajando. Mas isso não vai acontecer se nós não afunilarmos nossos relacionamentos. Olha o que diz Joel Chomsky. Ele diz o seguinte: não é porque as igrejas têm células ou PGs que elas fazem a colheita. É porque tem trabalhadores para a colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes planejam, por omissão, perder a colheita. Ele usa a expressão células aqui, que é uma outra expressão usada também para pequenos grupos. Pode ser chamado de muitas coisas, tá? E essa é uma das expressões que a gente também usa. Mas veja o que ele diz aqui. A gente perde a colheita porque não tem trabalhador. A igreja não trabalha um plano de formar liderança, e o pequeno grupo ajuda nesse sentido. Qual fator gera o máximo impacto de uma igreja? Qual é o fator que gera o maior impacto? Seria um modelo ministerial da igreja? Ah, essa igreja tem um modelo ministerial maravilhoso. Seria um ministério pastoral?
da igreja. A gente viu lá no início a pesquisa do Haggai, ser o desenvolvimento de liderança. Qual desses três aí que você acha que gera maior impacto? Gente, com certeza é o desenvolvimento de liderança. O desenvolvimento de liderança é o que mais gera impacto na nossa sociedade, no nosso país. Treinamento e desenvolvimento de liderança. E o desenvolvimento de liderança é o maior segredo da visão de PGs e de multiplicação. Porque você está estimulando as pessoas a amadurecerem na fé. Nosso sonho deve ser uma multidão de discípulos que fazem discípulos. E assim, através da multiplicação de PGs e de líderes, alcançarmos esta geração para Jesus e transformarmos o mundo para Jesus. Isso deve ser o nosso sonho. Foi isso que Jesus sempre sonhou. Quando ele trabalhou nos 12 discípulos, apóstolos, ele trabalhou para que aqueles discípulos pudessem se multiplicar. Veja o que Paulo falou para Timóteo, por exemplo. Timóteo, o que você aprendeu de mim, transmite a homens fiéis que possam ser idôneos também na multiplicação, para transmitir a outros que também sejam idôneos. Assim, você tem 4 gerações: Paulo, Timóteo, fiéis, homens fiéis e outros. Você tem várias pessoas se multiplicando por meio do evangelho, discípulos gerando discípulos. Eu pergunto a você, você quer experimentar esse modelo bíblico de ministério? Você quer viver essa realidade que Jesus viveu no Novo Testamento, que a igreja primitiva viveu no Novo Testamento e que algumas outras igrejas estão vivendo nos nossos dias? Você quer viver isso? Então, queria que você tirasse o maior proveito desse tempo que a gente está tendo aqui, né? E que você pudesse, de fato, ser um instrumento de Deus para que o movimento de pequenos grupos aconteça na sua igreja. Você seja alguém que estimule, que fale, que encoraje, que anime seu pastor, seu líder, seja quem for, para que esse movimento aconteça. O PG é o lugar onde inserimos os crentes para viverem um momento muito importante de amadurecimento e transformação espiritual, mas é um lugar também onde a gente insere novos membros. É um lugar de comunhão? É um lugar de comunhão, mas também é um lugar de edificação e é um lugar de evangelização. O PG não é só comunhão, o PG não é um clube, o PG não é só edificação também, é edificação, mas também é um lugar de evangelização. Ali você tem alimento, ali você tem proteção, ali você tem ensino, ali você tem disciplina, por que não dizer? Você está sendo exortado, disciplinado, você também tem amor e, sobretudo, comunhão, edificação, evangelização. E você também tem a oportunidade de servir ao seu irmão. Cada crente é um ministro e cada um recebeu um dom. Então, no PG, os dons são exercitados para o serviço mútuo. E a partir do PG também, você aprofunda esses relacionamentos e também aprofunda esses serviços. Muita gente pensa que servir a Deus é fazer coisas na igreja, como cantar, orar, pregar. Sabe? Poucos percebem que servimos a Deus quando exercitamos nossos dons e conhecimentos para ajudar a edificar pessoas. São tantas as possibilidades de ajuda mútua e serviço mútuo que não poderíamos enumerá-las aqui. E o PG permitirá que a gente descubra essas coisas. Jesus disse que seríamos conhecidos como discípulos, se nos amássemos uns aos outros. Não existe melhor forma de expressar esse amor do que servindo aos nossos irmãos. E o PG proporciona essas verdades, essas realidades na prática. Então, quando o PG atinge estes objetivos, comunhão, edificação, evangelização e serviço, o PG se torna um pedaço do céu na terra. E as pessoas se entrosam, interagem. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, está acontecendo o PG lá embaixo das mulheres. Tem cerca de umas 20 e poucas pessoas lá embaixo. Sabe, umas
ajudando as outras, ouvindo as situações, orando umas pelas outras. É uma oportunidade singular. E eu não estou presente, gente. Não tem presbíteros presentes ali. Não tem. Porque eu tenho a oportunidade de ter PG em outro momento, os jovens têm a oportunidade de ter PG em outros momentos, os adolescentes também em outros momentos, os homens em outros momentos, outros grupos de mulheres têm. Então, hoje, a gente tem alguns grupos de PGs na nossa igreja, os PGs da nossa igreja, que se reúnem em regiões, e a gente está para além do templo. A gente saiu daquela dinâmica de domingo, templo, clero, culto, para fazer com que a igreja atinja a segunda asa. Porque a herança que a gente tem é uma igreja só com uma asa só. É uma asa só. A gente precisa resgatar, recuperar, não digo nem reparar, mas a gente redescobrir essa realidade da segunda asa, que são os lares. Então, a minha fala vai nesse sentido hoje. Né? Eu entendo que o PG é uma importantíssima estratégia dada por Deus à igreja do Senhor Jesus, para que ela consiga experimentar, viver uma dinâmica diferente daquela que se resume no templo. Eu conheci o meu irmão pela nuca dele. No PG você consegue olhar nos olhos, conhecer o nome, saber onde a pessoa mora, descobrir suas necessidades. O PG proporciona isso. Tá? Então, a minha fala vai nesse sentido. Os PGs são muito simples, acontecem no contexto dos lares, né? As pessoas pegam o que foi aprendido e ensinado no domingo à noite, tem um roteiro, e elas se reúnem, compartilham, oram juntas, depois comem uma refeição, e Deus está sendo glorificado, sendo honrado, sendo exaltado na vida dos nossos irmãos, que estão vivendo o evangelho de modo simples, prático e diário, pegando aquilo que aprenderam no púlpito e colocando no dia a dia. Então, eu quero deixar minha palavra aqui, esse encorajamento, essa mensagem, e eu falo, sim, de forma apaixonada, e tudo isso porque eu tenho vivido e tenho visto o quanto isso é bom para a vida da igreja local. Eu quero estimular vocês a viverem, a cultivarem, a conduzirem pequenos grupos de crescimento espiritual na igreja de vocês. Deus abençoe, eu estou aqui aberto para ouvir as perguntas. Se eu não souber responder, eu tenho aqui o Marcos Paulo, vai me ajudar a responder as perguntas. Eu estou aqui para servi-los. Obrigado, Marcos. Pastor, boa noite de novo. Eu vou ser o primeiro a perguntar, então. Vamos lá. Pedir o pessoal aí que quiser ir se inscrevendo aí para fazer a pergunta. A minha pergunta, pastor, é em relação a essas asas. Quando, assim, a sua leitura de quando foi que perdemos uma dessas asas, assim, no contexto histórico da igreja e até mais voltado para o nosso meio congregacional. O que o senhor acha disso? O Marcos Paulo, eu vou dizer para você, uma pergunta que ela não é muito simples de responder, não, tá? Vou dizer para você. Ela não é simples de responder. Porque eu sei que em algum momento, houve esse ponto de desvio, esse ponto de mudança de rota. Em algum momento isso aconteceu. Eu acredito que foi no século IV, com Constantino, que relegou oficialmente o vinho novo às vasilhas de couro velho das catedrais. Ou seja, pegou aquilo que Jesus fez e que estava dando certo, né? E aí com a conversão dele, digamos assim, ou o convencimento dele, convenientemente, né? Porque alguns acreditam que ele não se converteu de fato, ele pegou e ele institucionalizou a Igreja do Senhor.
Aí você vê a riqueza, a pompa que entram na igreja e começam a ser considerados um sinal do favor divino. A igreja perseguida anteriormente passa a ser a igreja dos poderosos. Aí surge uma aristocracia clerical completamente distante do crente comum, a divisão entre clero e leigo. Foi Franklin Ferreira que disse que a igreja começou a imitar os costumes do império, não só em sua liturgia, mas também em sua estrutura social, né? E aí você vê que templos luxuosos vão surgindo, e o orgulho vem, grande contentamento também, e aí você vê que há um movimento de institucionalização a partir de Constantino, e, de alguma forma, um retrocesso. O movimento que Cristo empreendeu volta a ser um monumento que ele pegou quando ele chegou à Terra. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Então você vê, quando Jesus chega na Terra, ele encontra um monumento. A igreja, o templo, o local, era tudo. Aí Jesus pega e faz um movimento daquilo. Não é que ele exclui o templo, mas ele acha e deixa claro que o templo é uma parte, é uma asa. E aí ele traz o movimento, que é a igreja nos lares, a igreja no dia a dia. Não. De repente, com a institucionalização da igreja, faz esse retrocesso. Não sei se eu consegui responder, mas eu penso que assim, não é tão fácil de responder, tá? Mas eu penso que isso tem a ver com isso daí. Entendeu? O modelo de Jesus se perde no meio do caminho. Entendi. Se ninguém mais se inscreve, eu continuo perguntando. Pastor, o senhor falou rapidamente, mas até ontem, para o pastor João, a gente também perguntou a mesma coisa. É mais para o intuito daquela pessoa que não tem ou que está começando. O senhor falou aí como é que foi esse processo inicial, instauração, a multiplicação, e como foi para alcançar, por exemplo, um pequeno grupo do jovem, como é que ele foi estruturado e tal. Então, eu preciso ser bem honesto com tudo isso. Assim, eu vim de Angra dos Reis para a igreja de Vila Paraíso, em São Gonçalo, e tinha esse pensamento já comigo. Mas quando eu cheguei, eu encontrei alguns jovens que tinham também esse desejo e que já se reuniam. Alguns jovens já se reuniam. Da igreja, o único grupo que se reunia era os jovens. Se reunia fora do culto, né? Mas só que talvez faltasse assim, uma espécie de uma estruturação, um modelo mais apurado, por assim dizer, e não era tão forte também esses encontros. Mas aconteciam. Depois a gente começou a fazer com os irmãos, com os homens. Os homens foram os primeiros grupos que eu plantei na igreja, foi o grupo de homens da igreja, na verdade foi o grupo de homens. Aí os jovens começaram a se fortalecer, a gente veio com os adolescentes e pais, meus irmãos. Os grupos que deram mais trabalho de começar a iniciar foram das irmãs, das mulheres, que na verdade costumam ser os grupos mais animados, né? Mas das mulheres foi mais complicado para a gente montar, porque elas não conseguiam distinguir aqueles encontros de ordem das UAFs, da UAF, para um encontro de pequeno grupo. Aí o que eu precisei fazer? Eu precisei formatar melhor. Aí eu preparei um material, preparei uma apostila, né, alguns textos para explicar melhor, fiz reuniões com as lideranças, chamei para conversar, potenciais líderes de grupos, fizemos mapeamento dos locais onde as pessoas moravam, e a gente conseguiu, então, depois de algum tempo, plantar 7 grupos de mulheres na nossa igreja. Então, a gente conseguiu fazer 7 grupos de mulheres, tínhamos o grupo dos homens, o grupo dos jovens e o grupo dos adolescentes. Tínhamos 10 grupos. Foi isso que a gente conseguiu fazer. E tínhamos também um grupo, que eu poderia chamar assim, de liderança de presbíteros, que a gente chama de MAP, que é o Ministério de Apoio Pastoral, que também não deixa de ser um grupo, mas um grupo específico que a gente trabalha filosofia de ministério, envisionamento e tudo mais. Então, assim que a gente começou na nossa igreja. A gente precisou fazer muitas reuniões,
a gente precisou organizar o material. Então, esse material que eu falei hoje com vocês aqui foi um material que eu passei para eles, sobre visão. Tem um material sobre a comunidade dos ciclos, pequenos grupos, modelo. A gente precisou preparar também o roteiro. Então, a gente foi a transição. No primeiro momento, a gente trabalhou assuntos aleatórios, né? Assim, séries mais aleatórias. Depois, a gente começou a trabalhar o sermão de domingo. Temos uma pessoa, na verdade, 2 pessoas que nos ajudam hoje na confecção dos roteiros, né? Que não sou eu que preparo. Eu prego no domingo à noite, passo o sermão e eles preparam os roteiros. A gente tem um modelinho de roteiro que a gente segue direitinho, né? É uma folhinha frente e verso, a metade de uma folha frente e verso. Então, tudo isso a gente foi criando aos pouquinhos, e a gente tem encontros regulares, às vezes, para conversar sobre pequenos grupos. A gente faz encontros com a liderança, né, para conversar. Vou dizer aos irmãos, confessar, que há uma área que a gente precisa melhorar muito. Fizemos uma última reunião e a gente detectou essa questão, que é a área da supervisão. Porque a gente ainda não conseguiu multiplicar líderes que possam supervisionar os PGs. Ainda está sobre mim esse trabalho, né? E a gente faz reuniões, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa, mas ainda está faltando essa questão de uma equipe de supervisão. Mas Deus vai dar essa bênção para a gente, eu acredito, daqui para frente. Mas foi isso. Não foi assim no estalo, foi aos poucos, mas a gente conseguiu ir estruturando o trabalho de pequenos grupos. Pronto. Tá ótimo. Foi bem explanado. Muita coisa aí para a gente rever e ir anotando. Tá bom? Carlos, fica à vontade, Carlos. Boa noite, graças a Deus. É o Carlos que eu estou pensando? Não sei. Não, acho que não. É outro Carlos. Foi meu aluno ou não? Não, foi outro Carlos. Esse é o aluno. Então é. É porque está diferente com essa barbinha aí. Pastor, boa noite, graças a paz. Tratando sobre esse tema, como o senhor colocou, eu vi que isso é uma discussão que a gente está tendo há um bom tempo também, nesse sentido que é percebermos essa importância de nos reeducarmos e criarmos uma nova mentalidade. Eu falo porque a gente tem uma longa trajetória sem discutir o tema discipulado e pequenos grupos nessa visão discipuladora, como o senhor está colocando para nós. E como o senhor falou, a gente perdeu isso, e isso é histórico, mas também a gente vê um resgate agora, e se tornou um tópico central em muitos referenciais que a gente tem. Então, por exemplo, o livro que é sempre recomendado, Trelice e a Videira, vai tratar sobre essa perspectiva relacional e tudo, que é esse resgate. E aí, a grande questão que a gente tem percebido é, nós precisamos voltar a ensinar esses temas. E é como o senhor colocou, a gente precisa voltar a ensinar porque a gente perdeu. E como a gente perdeu, não está fresco na nossa memória como estava na memória dos primeiros discípulos, né? Então, eles convivendo com Jesus, estava natural. Opa, vamos relacionar. A gente perdeu isso e entrou nesse gap e olhando agora para dentro do nosso cercado, olhando para dentro da nossa casa, que é como congregacionais. A gente também precisa voltar a discutir isso e trazer isso como uma temática para nós e nos apropriarmos disso e não ficarmos distante, que posso estar errado, e como eu disse, talvez eu falo de uma bolha muito pequena, que é o local onde eu estou, mas a gente perdeu essa discussão e a gente está num gap, um distanciamento tão grande, que quando a gente vê igrejas emergentes ou outros movimentos que começam a falar sobre isso, a gente fala, parece novo, mas não é bíblico, tá aí, já é essa segunda asa que a gente está tentando voar e é um fato. Se não temos as duas asas, a gente roda em círculo. E esse é o movimento que a gente está tendo muitas das vezes, a gente se sente nesse ciclo, né? A provocação que eu queria fazer é esse ensino e como a gente começar a introduzir isso, como o senhor fez, porque aí o senhor pode falar da sua experiência. Já iniciou o ministério tendo essa visão, houve um momento na sua história e trajetória que, olha,
Deus acendeu essa luz e falou, olha, é uma virada de chave, é uma nova mentalidade, ou o ensino, sabe, a partir do momento que o senhor foi aprendendo com outros pastores e foi incutindo isso e trazendo. O que eu quero que a gente provoque é onde essa virada de chave pode acontecer, onde aconteceu na sua vida e onde pode acontecer na nossa. Eu não sei se eu fiz clara a minha pergunta. Claríssimo. Eu vou tentar responder, e eu acho que a bola que você levantou agora é perfeita, e eu, sinceramente, gente, eu quero aproveitar ao máximo esse tempo que eu tenho, mesmo que seja pouco minuto, para poder vender o meu peixe. Eu vou vender da melhor forma possível agora. Preste atenção. Eu nem sempre fui assim, ministerialmente. Eu sou pastor desde 2007. Eu comecei seminário com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade. Então, eu comecei a estudar teologia em 1997. Então, preste atenção, eu comecei a estudar teologia em 1997. Eu fiz a minha primeira formação, em 99 eu comecei a minha segunda formação, eu estudei 7 anos e meio teologia. 7 anos e meio teologia formal, como aluno no básico, médio, bacharel em teologia. 7 anos e meio. Depois estudei integralização, enfim. Eu nunca ouvi nada dessas coisas que eu tenho falado com vocês aqui. Desse jeito, não. Nunca ouvi. Então, a minha base de formação teológica não foi assim. E aí eu comecei no ministério sem essas coisas, sem essa mentalidade, sem esse jeito de pensar, sem essa filosofia. Correto? E eu fui para a trincheira, fui para a linha de frente, fui pastorear, pregando. Comecei a pregar com 17, pregava, conferência, dei aula de seminário, comecei a dar aula de seminário, fiz faculdade e tal. Beleza, entrei no ministério. Em 2007 fui ordenado. Comecei a pastorear. Só que essa virada de chave, ela deu quando eu comecei, presta atenção, a participar de conferências de reciclagem ministerial. Ouvir outras pessoas. Ouvir outros pastores. Que vieram antes de mim, que eram pastores antes de mim e que tinham muito para me ensinar. Então, essa mentalidade de que eu tô satisfeito, não preciso ouvir ninguém, não preciso falar com ninguém, não preciso me relacionar com nenhum pastor, porque Deus me deu um modelo, eu vou seguir. Isso é balela, isso não existe. Eu preciso ouvir outras pessoas, eu preciso ler, eu preciso me reciclar, eu preciso participar de conferências, eu preciso ler. Foi isso que me tirou da realidade que eu estava. E quando comecei a ouvir outras pessoas, eu fui despertado. Deus usou essas pessoas para me despertar. 2015 eu fui para a conferência da Atos 29. Dali em diante, eu virei outra pessoa, gente. Essa é a verdade. Depois que eu conheci Atos 29, em 2015, eu virei outra pessoa. Eu comecei a frequentar os encontros do Restore Brasil, na Barra da Tijuca. Eu saía de Angra com um grupo de pessoas, 10, 20 pessoas, da minha igreja. Eu levava os irmãos da igreja que eu pastoreava para participar. E a mentalidade da gente foi abrindo, como um paraquedas. Isso precisa acontecer. 2016 foi lançado o livro A Trícia Vindeira. 2016. Eu comprei esse livro, eu devorei esse livro. Eu devorei o livro Trícia Vindeira em 2016. Aí a minha mentalidade fez assim, expandiu. 2017 eu comprei esse livro aqui, na conferência do CTPI. Esse livro é Discipulado na Igreja Local do Range Pope. Eu posso contar uma historinha depois, se vocês permitirem, sobre esse livro aqui. Eu estou indo para Atlanta, nos Estados Unidos, em outubro agora. Agora, recebi o convite da Igreja Perímetro desse movimento. Eu preciso vender o meu peixe e dizer o que eu, um pequeno bem-te-vi, pequeno, não é bem-te-vi, é esse passarinho pequenininho. Qual é o nome? É o garfanhoto, não, né? Esse passarinho que tem um biquinho pequenininho, que pega assim a aguinha e leva lá. Beija-flor. Beija-flor, quem sou eu, cara? Eu não sou ninguém. Eu sou... Né? Agora, o que acontece? Em 2017, que eu li o Trícia Videira em janeiro de 2017, nas minhas férias, e comprei esse livro em 2017, eu comprei o Trícia Videira em 2016, mas li no início de 2017, e comprei esse livro em 2017. 2017 eu conheci o pastor Marcos Moura, o Marquinhos,
que era o pastor anterior da igreja que eu sou pastor. Em 2018, eu recebo convite para ir para essa igreja que eu estou hoje. Sabe o que aconteceu, gente? Eu fiz o projeto Plantador, 2 anos, treinamento da Atos 29. Eu estava direto lá nas conferências, não parei de ir nenhuma. Fui em 2015, 2016, 2017. Fui no CTPI 2, 3, 4 vezes. Isso tudo abriu, expandiu meu horizonte. Beleza. Quando eu chego na Igreja de Vila Paraíso em 2018, você sabe qual foi o primeiro assunto que eu falei com a liderança? 50 e poucas pessoas reunidas. Discipulado, pequeno grupo, igreja simples. Foi o primeiro tópico que eu trabalhei. Nós falamos um sábado inteiro. Eu dei 3 palestras. Primeira palestra, igreja simples. Segunda palestra, igreja missional. Terceira palestra, tendência videira. Igreja multiplicadora, igreja discipuladora. Eu falei para eles assim, eu cheguei nessa igreja, fui eleito nessa igreja, milagrosamente, porque eu concorri com um pastor de ponta, um pastor que eu admiro, que tinha experiência vasta, foi pastor do Pernambucano, que foi o pastor Eleci. Estou falando com o meu coração tranquilo, eu jamais ganharia do pastor Eleci. Deus fez uma obra ali, esse é o fato. Mas eu fui para a igreja de Vila Paraíso com uma filosofia de ministério forjada. Eu preciso tornar essa igreja, que tem mais de 70 anos de idade, uma igreja discipuladora, uma igreja focada no discipulado. E eu tenho feito isso desde que cheguei, há 6 anos. Eu estou colhendo os primeiros frutos. Agora, gente, tem 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos que eu estou colhendo os frutos do que eu plantei há 6 anos atrás. E aí eu tenho que, o pastor João Carlos daqui não me deixa mentir, eu preciso vender o peixe, nesse sentido, viu, João Carlos? 2022 a gente fez uma igreja simplesmente discipuladora, mais de 200 pessoas matriculadas no curso que a gente fez pelo ECB. A gente encorajou, impulsionou, criamos o Renovare. O Renovare fez várias conferências, encontros, palestras. O João já saiu, o João está aqui, João Carlos, já saiu de São Paulo para participar de treinamento da minha igreja e ficar na minha casa. Então a gente está aí, impulsionando esse trabalho. Agora, recente, nós demos um treinamento para a SPIC, São Paulo, para pastores da SPIC. Demos um treinamento em Maricá, demos um treinamento em São João de Meriti. Estamos dando treinamento na região dos Lagos sobre discipulado, essas coisas, irmãos, que a gente está falando para vocês. Essa semana, um pastor do Nordeste me procurou. Como é que a gente faz para viver essa experiência do discipulado? Você tem como treinar a gente? Tem como... Vamos trabalhar junto. Então, o que eu tenho vivido na experiência da minha igreja, eu tenho tentado passar adiante. Agora, os pastores precisam deixar de ser cabeça de bagre e entender que existem outras realidades. Isso é verdade, irmão. Outras realidades de igreja, de modelo de igreja. E não ter medo, que não é oba-oba, é a palavra de Deus. É o evangelho de Jesus na veia. A gente não está falando de heresia, a gente está falando de colocar coisa estranha na igreja. A gente está falando de coisa bíblica. Entendem? Então eu vendi um pouquinho meu peixe, contei um pouquinho minha história, mas essa é a realidade. Não, muito bom. Se eu pudesse... Não sei se eu respondi também. Eu acho que sim. Pastor João. Acho que é bom falar aqui, né, Luiz? Irmãos, o que vocês ouviram ontem de mim, eu sou fruto desse pastorzão aí, viu? A minha carreira no discipulado, na igreja simples, PG, pequenos grupos, veio na minha caminhada com o pastor Luiz. Bondade sua, meu irmão. Você é um parceiro, seu amigo. Você sabe que eu te amo. Não, muito bom. Carlos? Pode outra pergunta, Marcos? Vai lá. Bom, então, pastor, eu falo assim, outra coisa que a gente observou, e louva a Deus por isso. No seminário que a gente está, o senhor foi nosso professor lá, e a gente, nas orientações de TCC, eu pude observar de uma forma bem assim, observando a quantidade de pessoas tratando sobre o tema discipulado, impulsionados em tratar sobre o tema discipulado. Lógico que é algo que está crescendo no nosso coração lá no curso, e é algo que a gente tem orado nesse sentido. E a gente percebe esse anseio de como nós perdemos essa ponte de contato de formação. E aí, quando a gente olha para os resultados que está acontecendo no curso, a gente vê que é o que Deus está colocando no coração de muita gente, em muitos lugares diferentes. E aí,
falando da nossa experiência, pelo menos, e pode ser a experiência de outros colegas aqui. No nosso curso, a gente está com pessoas de diversos lugares do Brasil e todo mundo entendendo. Precisamos resgatar a cultura do discipulado se nós queremos, então, crescer. E o que eu quero provocar com isso nós não podemos perder de levar isso, como o senhor fez, para a igreja local de uma maneira saudável. Não como. Não a gente querendo vender um enlatado para a igreja, chegando com arrogância, sendo seminarista e colocando numa posição de humildade como seminarista. Que a gente não chegue de forma agressiva, dizendo estamos todos errados e vamos isso, e ao invés de contribuir na formação, a gente realmente a gente acabar ferindo. E nesse cuidado, e é isso como o senhor falou, essa mudança de mentalidade, ela nos impulsiona a essa humildade também. Verdade. Eu tenho sentido isso, que é um medo, e a gente não ficar acomodado, que aí é o risco. E, como o senhor falou, se a gente não se reciclar, jovens e nós que estamos aqui, e pastores também mais maduros, mas se a gente não tiver essa sensibilidade de poder aprender com outras tribos, entendendo que todas elas pertencem ao Senhor, e aí eu digo, né, a gente poder ir lá e aprender com um irmão que está na igreja presbiteriana, como é o caso, por exemplo, a gente leu Igreja Centrada, é um presbiteriano que escreveu, a gente sentar e colher, a gente olha esses outros ministérios que são diferentes, mas também sentar e aprender, é um exercício de humildade, e aqui vem essa provocação que eu queria fazer para nós. Até quando nós não vamos assumir esse posicionamento de humildade? E lógico, não estou dizendo que aqui as pessoas não sejam humildes, não é isso, gente. Mas é nos provocar isso, a não acomodar, porque é uma coisa que eu sofro, de ficar acomodado ou de querer vender um produto enlatado, ao invés de abraçar com os irmãos e entender, vamos juntos aprender e crescer. E aí, é por isso que eu vi o seu exemplo e ver o que aconteceu no nosso curso, alegra o meu coração por perceber que Deus está colocando isso também no coração de outras pessoas e a gente se provocar nesse sentido. Então, como o senhor já deu uma bola aí, mas encontrar esses conteúdos, onde encontrar? O senhor deu aí exemplo, Atos 29, e outros exemplos, mas principalmente nos posicionar com essas referências para que a gente possa anotar e falar, olha, eu vou buscar ali, eu vou encontrar o pastor fulano de tal e falar, para a gente se conectar e não ficar perdido no processo. Não sei se Sim, ficou claro sim. nesse sentido. Ficou claro, ficou claro. Assim, gente, eu estou envolvido com o movimento discipulado missional Life on Life. Esse movimento discipulado missional Life on Life, ele tem base, né, sede em Goiânia, mas ele está se espalhando pelo Brasil. A base que eu digo aqui no Brasil, que a igreja de origem é a igreja Perímeter, nos Estados Unidos, em Atlanta, do pastor Randy Pope, que hoje já não é mais o pastor titular, mas é o pastor, né, conselheiro e tudo mais. E eu estou indo para lá, inclusive, agora em outubro, para dar continuidade no processo. A gente fez o treinamento lá, levamos irmãos da igreja para fazerem treinamento. O pastor Márcio Leal, que foi presidente da nossa denominação, indicado por mim, também fez o treinamento em Brasília, está concluindo o ciclo agora, recente também. Ele vai para Atlanta também, né? Eu indiquei também, pediram, né? Perguntaram para mim, eu indiquei também. Enfim, o que eu estou mais próximo, por assim dizer, é o discipulado missional Life on Life, certo? Trabalho discipulado missional Life on Life. Literatura, a gente tem diversas literaturas, muito boas literaturas, mas a gente também tem que fazer, acaba também fazendo uma peneira nisso aí. Então, o primeiro livro que eu indico, o João sabe disso, é Discipulado na Igreja Local. Discipulado na Igreja Local do Randy Pope, da editora Ultimato. É o primeiro livro que eu indico. O Terência Videira trabalha em visionamento. O Projeto Videira vai também trabalhar um projeto na igreja. Ótimo, maravilha. Mas o discipulado na Igreja Local do Randy Pope, ele é mais simples. Então, se você puder comprar esse livro, você vai ver o quanto que é simples começar um movimento discipulado na igreja. E o pequeno grupo você vai afunilando. Culto público, pequeno grupo, discipulado. É assim que funciona, certo? Então, eu
recomendo que você busque, e eu posso te passar para todo mundo que quiser entrar em contato, site do Discipulado Missional, Life on Life. Eu tenho feito isso, eu passei recentemente para mais de 400 pastores, o site do Discipulado Missional, Life on Life. Eu tenho passado os podcasts do pessoal da Presbiteriana, inclusive o diretor do Life on Life participa, que é o Discipula Podcast. São 8 episódios, eu passo. Eu passo também o Summit Trip, várias séries de mensagens, estudos que ele trabalha também, questão de discipulado. Posso passar. Eu tenho passado também a parte que eu explico sobre pequeno grupo também, de discipulado que eu fiz na nossa igreja, usando as convicções do Projeto Videira. Eu também posso passar, está tudo gravado. Eu passo tudo isso, eu passo material, inclusive também obras e literaturas. Gente, me permitam fazer isso, não é para exibição, pelo amor de Deus. Eu deixo sempre, são os livros que eu deixo separados na minha mesa. Eu tenho, aqui está a minha biblioteca. Os irmãos estão vendo, ó. Eu tenho a biblioteca aqui, ó. Então, todos os livros aqui, ó, tem vários, tá vendo? São 6 prateleiras. Mas os livros discipulado estão aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Todos eles estão aqui, ó. Ó. Eles estão aqui na minha mesa. Eu tenho mais de, sei lá, 40 livros discipulado. Eles estão aqui na minha mesa. Ó. Estão aqui em cima. Eu tenho comprado mais dessa literatura do que qualquer outra coisa. Discipulado, aconselhamento bíblico, pregação são as áreas que eu tenho atuado e falado. Então, assim, se você tem interesse, eu queria me colocar à disposição para ajudá-lo. Indicação de livro, site, playlist de podcast, de treinamento. O que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar. Inclusive, esses encontros que nós temos feito com os pastores e tal, quando é presencial e tal, a gente cobra um valor por uma questão de despesa, mas os encontros online eu não estou cobrando nada, gente. Não estou cobrando nada, eu não cobro, eles dão, eles ofertam, eles abençoam, e enfim, né? São acordos que a gente faz. Eu não faço visando lucro, não é essa a ideia é ajudar mesmo a igreja do Senhor Jesus, poder servir aos irmãos, porque o que eu estou vivendo, confesso aos irmãos, na nossa igreja, é algo maravilhoso e eu queria que muita gente experimentasse também. Sei que assim, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para se desenvolver, mas eu fico muito, mas muito feliz e encorajado em Deus de ver pequenos grupos acontecendo, grupo discipulado na igreja acontecendo e pessoas sendo tocadas, edificadas e transformadas. Eu estou sempre me policiando para não falar muito aqui, porque eu gosto desse assunto, é um assunto que eu gosto. E que se deixar, eu vou até meia-noite. Então, eu acho... E eu preciso dizer uma coisa para o Carlos, só um minutinho, Marcos. Uma coisa importante, Carlos. Eu estou lendo a bibliografia do Tim Keller e eu descobri que ele foi congregacional, tá? A igreja primeira dele era congregacional. Eu acho que a gente vai precisar... Fala, Carlos. As raízes estão aí, ó. Aí, ó. Que bom. Acho que a gente vai precisar um encontro, aí já falei com o pastor. Nessa volta, dessa viagem aí, a gente vai se encontrar aí para sugar mais um pouquinho aí dessas informações. Ser cheio. Amém. Mas muito bom, pastor. De fato, pastor, aquilo que o senhor passar, a gente compartilha lá no grupo, acho que tem muita coisa que a gente precisa se dedicar mesmo aí para conseguir esse crescimento espiritual e também ajudar a vida de outras pessoas. Não sei se mais alguém quer falar algo, levantar a mão, fica à vontade, se não, eu vou partir. Eu tô vendo um tricolor aí, rapaz. Mas não é Raquel. O tricolor que eu acho que eu conheço. Conhece. Não é Raquel, não, é o Jorge. É o Jorge. Tem uma ovelhinha minha aí também, o Breno tá aí. Nosso pupilo.
Tá bom, pastor. O senhor fica à vontade aí para as considerações finais. O pessoal vai abrir a câmera que a gente sempre tira um print aí para registro também. Eu quero agradecer, na verdade, aí pela oportunidade de ter estado com vocês. Para mim é alegria, né? Poder participar de um momento. Eu tinha hoje um encontro com os líderes discipuladores aqui do Rio, que a gente fez o ciclo Life on Life. Acabou chocando aí as datas, a gente teve que cancelar o encontro para eu estar com vocês aqui. Mas eu confesso assim que é uma alegria poder compartilhar os conhecimentos, as experiências que a gente tem tido, porque a gente sabe o quanto que isso pode dar fruto. Estou vendo aí o Marcos também, o Marcos Santana, que a gente está sempre conversando aí também sobre o ministério. E, enfim, podem contar comigo, que vocês precisarem, se eu puder servir de alguma forma, eu estou aqui para compartilhar material, conteúdo, indicações, estou aí para servir. Bom, obrigado pela oportunidade, Marcos Paulo, Comec, Deus abençoe. Amém. Isso. Vamos lá tirar a foto aqui. 3, um print, né? 3, 2, 1. Acho que foi, hein? Tá ótimo, então. Obrigado, pastor, mais uma vez. Pessoal também. Fé em Deus aí. Amanhã a gente está aqui na nossa última noite aí. Um abraço. Valeu. Valeu, gente. Boa noite aí. Um abraço para todos. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Paz. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.